A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre seguir a Deus com motivação correta. Senhor, fala conosco, abençoa a exposição da Tua palavra, derramando Tua graça, Tua misericórdia a cada um que ouviu Tua palavra. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Nós vamos falar sobre isso, seguir a Deus, servir a Deus com a motivação correta. Isso significa dizer que podemos estar servindo a Deus, seguir a Deus com motivações erradas. Deus fez a promessa a Davi que da sua família seria o sucessor do trono, ia reinar Israel. E Davi ele vai aconselhar Salomão, antes de Salomão assumir o reinado. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28, no versículo 9, diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração íntegro e a alma voluntária, pois o Senhor observa todos os corações e conhece todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, te rejeitará para sempre. Então Davi vai chamar aqui, vai exortar a Salomão a uma dedicação sincera a Deus. Ter uma dedicação sincera, uma motivação correta. Eu gosto de ler também outras Bíblias. Eu gostaria de ler o que está escrito na NVT, a nova versão transformadora. Se você tem essa Bíblia, o mesmo versículo diz assim, ele traz um contexto, assim, ele traz um entendimento mais contemporâneo. Ele diz assim: e você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de teus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele te rejeitará para sempre. Amém, Jesus. Então é uma exortação muito forte isso. É uma exortação a seguir a Deus com a motivação correta, a seguir a Deus com uma dedicação sincera. Bem, então Davi exorta Salomão a conhecer a Deus, porque esse Deus conhece tanto as nossas motivações como as nossas intenções. O salmista lá no Salmo 139, versículo 4, ele diz assim: Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, Davi está dizendo para Salomão: olha, antes que a palavra saia de sua boca, Deus já sabe. Então Davi está exortando a Salomão que Deus conhece tanto as motivações como as nossas intenções. E nós devemos então ter essas motivações e intenções para servir a Deus em conformidade com a vontade de Deus. Bom, Davi exorta Salomão, ele diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Claro que Davi aqui não está falando de um conhecimento intelectual, de informações, porque Salomão é judeu, é um judeu, e todo judeu conhece a Torá, a Escritura. E lá na lei de Moisés está escrito que todo rei deveria ter a cópia da Escritura e meditar nela dia e noite. Amém. Para servir bem a Deus. Então, Salomão, ele tinha um conhecimento, sim, intelectual. E muitas pessoas hoje estão achando que servir a Deus é servir baseado em informação. Muitas pessoas têm informação, mas conhecer é na intimidade. Davi não está exortando a Salomão a conhecer a Escritura, ter informação de Deus. Está exortando a conhecer na intimidade. Conhecer aqui é relacionamento, intimidade com Deus. Isso nos lembra lá no Êxodo, quando Moisés vai se encontrar com Deus ali na sarça ardente, e Moisés se aproxima, Deus diz assim: ó, Moisés, Moisés. Por que repete Moisés, Moisés? Deus está falando: Moisés, para que não haja dúvida, eu te conheço, Moisés. Você é aquele Moisés que saiu das águas, que foi criado no palácio de Faraó, aquele que matou um egípcio, aquele que fugiu para a terra de Midian. Eu te conheço. Bem, depois daquele diálogo com Moisés e Deus manda Moisés ao Egito, e Moisés vai dizer: quando eu chegar lá e dizer que alguém me mandou tirar, eles vão perguntar: quem te enviou? E Deus vai dizer: eu sou, te enviei.
Bom, o que significa isso? Ninguém pode servir alguém. O conhecer o nome de alguém mostra o conhecimento íntimo, o relacionamento. Conhecer o nome de alguém naquele tempo, na Escritura, significa que tinha um relacionamento com aquela pessoa. Então ninguém pode conhecer a Deus sem um relacionamento. Ninguém pode conhecer a Deus sem ter intimidade com Deus. Então Davi está exortando, conhece a Deus. Depois ele vai dizer, sirvam. Ninguém pode servir aquele que não conhece. Ninguém pode servir a Deus sem ter uma intimidade com Deus. Como que Deus vai revelar os segredos dele para alguém que não tem intimidade? Como é que Deus vai revelar a vontade dele, o desejo dele, o que ele vai fazer, está fazendo, deixou de fazer, para alguém que não tem intimidade com ele? É necessário ter uma intimidade com ele. Servir a esse Deus, em primeiro lugar, é necessário conhecer a quem estamos servindo. Então, Davi vai exortar, conheça esse Deus e sirva-o. Agora, de que maneira vai servir? Ele vai dizer, de todo o coração. Então, não basta somente conhecer, precisamos de prosseguir o conhecer. Lá em Jeremias, lá no livro de Oséias, capítulo 6, o versículo 3, a parte A, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não basta somente querer conhecer, eu preciso de prosseguir, me aprofundar, ter intimidade para servir a esse Deus. Conhecer não é intelectualmente, é necessário intimidade, é necessário nos aprofundarmos cada vez mais para conhecermos esse Deus. Servir ele está dizendo, serve. Depois de conhecer, Davi fala assim, conheça esse Deus e serve. É necessário conhecer para servi-lo, de todo o coração. Agora, de que maneira deve servir? Não é de qualquer maneira. Ele está dizendo, serve de todo o seu coração com a alma alegre, com a alma voluntária. Uma alma alegre, uma alma voluntária, é aquela que não é forçada, não é pesar nenhum servir a Deus. É prazeroso servir a esse Deus. É prazeroso servir aquele que nos salvou. É prazeroso servir aquele que nos dá vida. Que nos dá vida. Agora é interessante que tem pessoas que dizem que tem intimidade com Deus e serve a esse Deus, mas ela quer fazer a vontade dela. Ela quer fazer a própria vontade, ela quer servir da sua maneira. Como é que você quer servir a Deus se você quer fazer a sua vontade? Então você não conhece Deus. Primeiro que você não conhece Deus, porque a vida não é sua. A vida pertence a Deus. Amém. É dele. Ele te salvou, ele nos salvou. Então, nós pertencemos a ele. Então nós precisamos ter esse entendimento. E como temos esse entendimento, servimos de todo o coração. De todo o nosso coração, porque ele conhece o nosso coração. Lá em Jeremias 17, versículo 10, diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então Deus não apenas conhece o coração, ele sonda o coração, e ele expõe para o lado de fora, para que as pessoas vejam o seu caminho, vejam as suas ações. Quando você vê os seus caminhos, as suas ações, ele está te mostrando o que está no seu coração. Então muitas motivações estão sendo erradas. Muitas pessoas estão buscando a Deus, querendo as coisas de Deus. Muitas pessoas estão buscando a Deus hoje como se Deus fosse um garçom para servi-la. Hoje muitas pessoas pensam que Deus tem que servi-lo, ao invés de servir a Deus. Bem, o pacto que Deus fez com Davi, a promessa que Deus fez a Davi, da continuação da sua família no trono, não desconsiderava a obrigação de Salomão em andar com o Senhor. Então, não pense porque você tem uma promessa, você recebeu uma promessa, um chamado, isso vai desconsiderar a sua obrigação de andar com Deus, de servir a Deus. Nós temos que entender que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Tem muitas pessoas pedindo, Senhor, me dá vitória para servir, me dá vitória para servir. Deixa eu te falar, Deus deseja sim te dar vitória, mas Ele quer que você antes tenha obediência. Por isso que Davi exorta Salomão a ser obediente. Busca esse Deus, sirva esse Deus de todo o seu coração. E ele vai dizer assim, se você buscar, ele te deixará ser achado. Mas se você deixar de buscar, ele te rejeitará. E tem pessoas que querem pedir a Deus, querem as coisas de Deus, mas não buscam a Deus. Não da maneira que deveriam buscar. Lá no livro de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então ele está dizendo, como que será feito? Sim. Se
Permanecerdes em mim. A palavra assim é uma condicional. Se permanecerdes em mim, como é que permanece em Deus? De qualquer maneira, não. Em santidade. Deus é santo. Ele diz assim, sede santo porque eu sou santo. Ninguém pode permanecer na presença de Deus no pecado. Ninguém pode permanecer na presença de Deus de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não tem como eu ter intimidade com Ele. Não tem como eu ter intimidade com esse Deus no pecado. É necessário uma vida de santidade. Então não é de qualquer maneira. Bem, muitas pessoas querem receber de Deus, porque a motivação dela é buscar as coisas de Deus. Nós temos que lembrar que nós precisamos fazer a nossa parte. Eu vou contar aqui uma breve parábola de um lavrador. O lavrador, ele tem que preparar a terra, adubar a terra e semear para ele poder colher. Depois que ele prepara a terra, que ele aduba a terra, que ele semeia, aí ele fica na dependência da chuva, aquilo que ele não pode fazer. Aí ele espera no Senhor, porque chover ele não pode fazer. Mas ele precisa de preparar a terra. Ele precisa de semear para que, chovendo, Deus mande chuva e venha dar o crescimento. Aleluia. Então quem dá o crescimento é Deus. Senhor. Mas quem prepara a terra, quem planta, quem semeia é o homem. Então você precisa de aprender a fazer a sua parte. Buscar de todo o seu coração, buscar com a motivação correta para que Deus venha se relacionar. Então, assim, dessa maneira, você ter uma vida abençoada. Amém. E eu quero orar por você, para que você tenha esse entendimento e passe a buscar a Deus da maneira correta, com a motivação correta. Senhor, sim, Senhor, te agradeço pela tua palavra, pelo ministrar do teu Espírito em nossas vidas. Assim como Davi exorta a Salomão a buscar a ti, servir de todo o coração com a alma generosa, buscar, Senhor. Eu peço neste momento que teu Espírito fortaleça essas pessoas a buscar o Senhor com a motivação correta. Buscar de todo o coração, de toda a tua alma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Que essas pessoas possam ter esse entendimento. Ninguém pode servir a ti sem antes te conhecer numa intimidade. E ninguém pode ter uma intimidade com o Senhor sem uma vida de santidade. É necessário fazer a nossa parte. É necessário que essa pessoa faça a sua parte. Busque a viver em santificação. Busque a rejeitar as coisas do mundo. A negar a própria vontade para satisfazer a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus que essas pessoas venham ser encorajadas, fortalecidas e assim elas passem a te buscar com a motivação correta para que sejam verdadeiramente abençoadas. E assim como Salomão, ele reinou e foi um sucessor de Davi. Assim essa pessoa também, meu Deus, que ouve essa oração, que ela passa a ter esse entendimento e a partir de então, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço, ó Deus, também por essas pessoas que estão enfermas e necessitam de um milagre na vida dela. Cura, restaura, Senhor. Essas pessoas que estão desempregadas, meu Deus, te peço, tu és o Deus da provisão. Entra com a provisão na vida dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe.